Mensagem de reflexão. Efésios capítulo 5, com o tema Desperta, ó tu que dormes, certo? Nós estamos aniversariando hoje e amanhã, né? Com o tema Desperta, ó tu que dormes, certo? Então, eu te convido a ler Efésios 5, do 3 em diante, até o 21, tá bom. Do 3 ao 21 tá ótimo para todos nós. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torta, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Saber, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Abramos o texto também de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, dos versos de 4 a 23. Amém? De 4 ao 23, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, diante do tema que acho necessário, no tempo que vivemos hoje, o despertamento para uma vida espiritual, o despertar do sono espiritual, me fez lembrar na minha casa várias vezes sobre duas historinhas de contos de fada: a Bela Adormecida e a Branca de Neve. Nós percebemos as historinhas da Branca de Neve e da Bela Adormecida que ambas, elas de alguma forma são envenenadas e supostamente ficam como se fosse uma espécie de coma ou mortas. Mas acredito que coma. E naquela fantasia e naquele contexto de história, de conto de fadas, cada uma delas, uma que comeu a maçã e outra que foi envenenada, tem um príncipe que chega no final da história e dá um beijo e as desperta do sono que o possível veneno as matou ou as deixou em coma. Então o despertamento espiritual é mais ou menos isso. As pessoas estão sendo envenenadas, certo? Com as obras infrutíferas das trevas. As pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. As pessoas, no termo geral, o ser humano no geral, certo? Ele está a cada dia se acostumando mais e mais com o pecado. Está achando que o pecado é algo natural, normal, mais ou menos como aquela minissérie que tinha os normais, onde eles faziam cada loucura e as pessoas acham normal. Mas não é nada normal para as pessoas que estão em Cristo. Não é normal, achar normal estar sobre o império das trevas. E o que seria trevas? A mesma coisa que o pecado. A pessoa que está sobre o pecado, ela está sobre a escuridão das trevas. Aí é onde está o ponto. O que é que isso tem a ver? O que é que esse negócio tem a ver com a vida dos crentes? O que é que isso tem a ver? Muito! E de muitas maneiras. Muito e de muitas maneiras. Porque as pessoas que estão escravas, algemadas, estão acorrentadas sobre o pecado, elas pensam que são livres, elas pensam que têm espiritualidade e elas estão enganadas. Mas que a gente sabe, meus amados irmãos,
A gente sabe, e se você não sabe, saiba agora. A gente sabe que as pessoas que pensam estar livre acham até mesmo uma forma espiritual para camuflar, certo? Ou para estar preenchendo o vazio que existe nelas. Muitas pessoas vivem assim. Aí tem pessoas que vão para o yoga, tem pessoas que vão para o Seixenoye, aí tem pessoas que vão para meditações 1000, vai fazer um monte de coisa, né? Um monte de coisa para poder tapar aquele vazio que está lá. Mas é como diz, né, o livro Fator Melquisedeque, que cita sobre isso, que o homem ele já nasce com a inclinação de buscar a Deus. Aí por isso que você vê lá na tribo de índio, você vai na tribo dos índios, aí o índio nunca ouviu falar do evangelho. Aí o índio inventa um monte de coisa sagrada, porque ele tem uma necessidade na alma dele de buscar a Deus. Ou seja, o ser humano, ele nasce em busca de uma divindade para preencher, certo? A lacuna, o vazio, o problema do pecado, das trevas que existem. Aí eu pergunto agora, faço uma pergunta, que você não precisa me responder, mas para a gente refletir. Quantas pessoas nesse momento estão vagando no mundo, atarentadas, drogadas, casamento desfeito, uma vida miserável? Quantas e quantas pessoas estão assim, em busca de tapar essa necessidade divina na alma deles, e eles não conseguem? Milhares de pessoas. Mas a Bíblia é muito clara, né, irmãos? Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Muitas pessoas serão anunciado o Evangelho, mas são as pouquinhas pessoas que serão, de fato, certo? Escolhidas porque aceitarão o Evangelho. Então a condição que nós vemos aqui no texto de Efésios, nós percebemos a condição do texto de Efésios é que não sejamos mais compactuantes das coisas do mal. Não sejamos mais pessoas inclinadas a achar que é normal o pecado. Antes, Paulo disse assim, estou resumindo aqui em palavras minhas, traduzindo o que ele quis dizer. Antes, nem se nomeie tais coisas em vossas vidas. Antes, não se pronuncie, nem de brincadeira, Paulo está dizendo, tais coisas no meio de vós, a igreja de Éfeso. Aí a gente tem que entender o porquê. Por que Paulo falou isso para o povo de Éfeso? Por quê? Porque lá em Éfeso tinha uma deusa pagã chamada Diana, certo? Uma deusazinha pagã chamada Diana, o qual era cultuada com sensualidade e sexualidade. Por isso que Paulo chama eles ao contexto de que eles não podem, não devem, aconselha eles a não entrar nas paixões infames, mundanas das trevas do pecado, porque é um ato de paganismo. Uma vez que eles foram adoradores dessa deusa da idolatria, com sua sensualidade, né? Diz historiadores que tinham até virgens que ficavam cultuando essa deusa, a Diana. Então pessoas que foram desse contexto espiritual em Éfeso, agora Paulo está dizendo para eles, lembrem como vocês eram. Lembrem de onde vocês foram tirados, de qual cativeiro do pecado vocês foram tirados, não voltem mais. Desperta, tu que dormes. Tá desperta, ó bela adormecida. Desperta do veneno das trevas. Desperta, Branca de Neve. Tem muita bela adormecida nesse mundo, tem muita Branca de Neve, está dormindo. Precisa despertar, porque a vida espiritual não é brincadeira não. Eu poderia passar aqui 1 hora dizendo para você como o mundo espiritual influencia nas pessoas, e as pessoas vivem uma vida desgraçada porque está numa vida espiritual das trevas.
Você sabia disso? Por exemplo, vou dar fazer só um porquezinho aqui. Por que algumas pessoas conseguem prosperar, crescer na vida, entendeu? E outras não. Que estudam, são esforçadas, não, são pessoas inteligentes, capacitadas até mais do que outros que estão no setor que ela deveria estar. Na maioria das vezes, o mundo espiritual está influenciando, bloqueando essa pessoa para não crescer. Sem falar, para concluir, aquelas pessoas que tiveram uma família conturbada, certo? E que influenciou na vida daquela criança de tal forma que ela não consegue prosperar, não consegue crescer. Não existe, meu irmão, minha irmã, não existe ninguém nessa vida burro, sabe, leigo. Existem pessoas que ou estão sendo prejudicadas espiritualmente, ou pessoas que estão com a mente preguiçosa. É assim. Então, Paulo ele está dizendo aqui, olha, vamos despertar desse negócio. Desperta. Porque você está dormindo espiritualmente. E a pessoa quando está dormindo espiritualmente, ela está adormecida, já não sente mais, está cauterizada. Certa vez eu ouvi falar, uma história, sobre um grande pregador americano. O camarada tomava muito café. O cabra, desculpa o termo, mas é esse, o cabra, porque eu sou paraibano, nordestino, né? O cabra tomava muito café. Mas o homem tomava tanto café e ele começou a desenvolver, digamos assim, esse contexto de viver tomando café, mas tomava tanto café, que cada vez que ele fazia um café, entendeu? O café tinha que ser mais quente do que o outro, porque os lábios dele já estavam ficando calejados e cauterizados. Então chegou um tempo que esse pregador americano, ele tirava o bule, a vasilha, do fogo, entendeu? Do jeito que estava sendo inflamado do fogo e já metia na boca e não sentia mais nada. E tão cauterizado que estavam os lábios daquele homem. Um calo fez nos lábios dele que ele não sentia mais nada, não era gosto de nada na língua, não sentia mais nada. Por quê? Porque ele foi acostumando a língua, os lábios, a ficarem naquele contexto, né? De cada vez mais quente, mais eu sinto o gosto. Chega a um ponto que ele não sentia mais nada. Então as pessoas na vida espiritual, aqui eu falo para a igreja agora, as pessoas estão cauterizadas, meu irmão, estão adormecidas. Parece que tomaram, sabe, uma espécie de remédio que adormeceu. E elas estão mortas. Conhecem a Cristo, sabem versículos decorados, conhecem o amor de Deus, sabem o que é que Deus quer para a vida dela, mas elas estão cauterizadas, estão dormentes, estão mortas, outra vez. E por isso, Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso. Paulo está dizendo, desperta vocês, que uma vez vocês foram adoradores pagãos, e vocês foram adoradores de deuses. Paulo está falando, desperta. Paulo falou lá em Romanos, você pode achar que a associação do texto de Romanos não tem a ver com o texto de Éfeso, tem tudo a ver. Porque o texto do capítulo 6 de Romanos, ele está dizendo que aquele a quem você se coloca, aquele a quem você se entrega para ser escravo, você é escravo daquilo. Se de Cristo, você é escravo de Cristo. Se do pecado, escravo do pecado. Ou seja, do pecado, quer dizer, das paixões. Aí ele diz assim, agora que vocês são da luz, já não tem mais trevas em vocês, coloquem-se diante de Deus. Coloquem-se diante de Deus. Sabe como? Como pessoas que evitam as obras das trevas e agora vivem na luz. Como é que é esse evitar? Será que tem alguma mágica de uma bruxa encantadora para que possa você sair? Não existe mágica, meu irmão. Existe exercício espiritual. E o exercício é simples. Se uma vez eu fui das trevas,
O que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho mais que me associar às coisas das trevas. Se uma vez eu andava em ambientes, em lugares que me faz lembrar do passado, como o cântico. Sei que esse cântico que foi cantado aqui é para a pessoa que já não está mais nas obras das trevas. As pessoas acusam o passado, mas ela não está mais. E aí eu quero dizer para você, essa pessoa, esse cristão, esse templo morado do Espírito Santo, ele deve evitar os lugares que lhe puxam para o mal. E eu vou dizer como é que simplesmente você vai ver como é fácil você ser puxado para o mal. Se tivesse aqui como colocarmos aqui uma mesa, aqui, nesse altar, colocar uma mesinha aqui, colocar uma pessoa sobre a mesa, em cima da mesa, e colocar outra embaixo, e nós fizéssemos a seguinte dinâmica: cada uma ia puxar para quem tem mais força. Eu lhe pergunto, qual das duas ia conseguir vencer a outra? É o que está embaixo ou o que está em cima? Logicamente que o que está embaixo vence. Sabe por quê? Porque quem está embaixo consegue firmar os pés, consegue encontrar apoio para puxar o que está em cima. O que está em cima não tem apoio algum. Portanto, meu amado, você que está com a vida espiritual desmantelada, certo? Você que está aí à beira da tentação, você que está em cima, sabe, crescendo degrau em degrau, mas está sendo tentado, saiba que quem está embaixo puxa você melhor do que você puxa para ele para cima. Quem está embaixo tem mais força. Não acredite nesse negócio que você é fortão, não, que você se dá mal. Sabe quando é que nós somos fortes? É quando nós entendemos que somos fracos. Assim disse Paulo. Sabe quando é que eu sou forte? É quando eu tenho a humildade de reconhecer quais são os meus limites, porque a palavra de Deus diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Sabe quando é que eu sou forte espiritualmente? É quando eu sou humilde, me humilho diante do Senhor e reconheço que eu sou um pecador a cada dia, porque eu não sou tão grandão assim. Sabe quando é que a pessoa cai? É quando ela se acha mais poderoso que todo mundo. É quando ela começa a sofrer da síndrome de Lúcifer. Foi o que Lúcifer fez lá no céu. Lúcifer, o diabo, ele desejou o trono de Deus. O que Deus fez? Toma o trono, Satanás. Foi isso, Lúcifer? Toma esse trono, é seu agora. Agora eu deixo de ser Deus e você vai ser Deus. Foi isso? Foi essa heresia que aconteceu lá? Não. A gente aprende até na escola dominical, né? O orgulho entrou de tal forma nele. E Deus resiste ao soberbo, capítulo 6 ali de Provérbios, você dá uma olhadinha ali, que Deus não aceita soberbo. Ele derruba o soberbo. Você note bem que Deus fez o quê? Deus expulsou ele e toda a terça parte que estava em rebeldia contra Deus através da influência dele. Não fica. Não combina esse negócio de hoje, essa moda. Tem uns pregadores aí, tem uns camaradas aí que estão pregando um negócio estranho. E não combina esse negócio de você conseguir viver uma vida mudando e ao mesmo tempo você ter uma vida plena espiritual. Não combina, meu irmão. Não combina, meu amado. Não dá certo esse casamento. Porque a Bíblia fala, Paulo mesmo disse que a carne milita, luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne. Ou seja, um dos dois tem que vencer nesse negócio. Ou a carne ou o Espírito. E quem é que determina quem vai vencer? Quem é que determina? É quando Deus aparecer com um anjo glorioso de mais de 3 metros de altura, com espada flamejante, aí ele vai cortar o Éden. Não vai não. Vai não. Vai não. Vai cortar o pecado não. Sabe quando é que você vence esse negócio? Você vence esse negócio da seguinte forma: é escolhendo as obras do Espírito. É escolhendo
não caminhar mais nas obras da carne. É escolhendo não entrar mais nas trevas de Satanás. É uma escolhinha. Viu? E dói. Quando você está acostumado com as obras da carne, dói para sair desse negócio. Dói. Machuca a carne. A alma está acostumada, você sofre. Não é fácil não. Vou dizer para você que é fácil, não. Você sofre. Sofrimento. Porque a carne, a obra do corpo do ser humano está acostumado com aquilo ali. Igual aquele pastor da língua, um calo. Acostumado a tomar cada vez mais. Porque daqui uns dias ele botar para pedrificar, virar brasa o pó de café para jogar na boca, para ficar chupando. Só faltou ele fazer isso. Não, minha irmã. Vamos despertar do sono. Aqui não é um sono físico. Não. É o sono espiritual. O sono espiritual. Vamos despertar, meu irmão. Vamos despertar. Para que Deus nos abençoe. É um princípio. Sabe como é que Deus me abençoa? É eu vivendo sobre o princípio da santificação. Cada vez mais que eu me santifico, mais as bênçãos do Senhor correm sobre mim, atrás de mim. Quanto menos eu me santifico, menos eu vejo a graça de Deus, as bênçãos do Senhor sobre mim. É um princípio. Se você quebra esse princípio, você não pode acreditar que a sua oração passe desse teto. Você tem que viver sob o princípio de Deus. A gente muitas vezes quer Deus como um Papai Noel, aquele que dá só presentes. Mas a gente não quer o Deus que santifica, que purifica, que liberta literalmente, sabe? Transforma de fato. Entendeu? A gente às vezes até pronuncia, canta, diz, fala sobre esse Deus. Mas na hora de ir a Ele, a gente quer só os presentes. Deus não é Papai Noel. Deus não é Papai Noel, irmão. Deus não é Papai Noel. Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Está na mão dele o salvar e o condenar. Então nós temos que ser humildes, né? Para reconhecer nossas fraquezas, nos arrependermos, para ter uma vida plena espiritual, e aí nós vamos ver as coisas acontecendo naturalmente na nossa vida. É assim que Deus age. Aí nesse momento, eu quero te convidar a ficar de pé. Marta, por aqui eu vou parar. Não sei como é que está a tua vida. Eu entendo que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu não fico aqui pregando carapuça sobre ninguém. Estou pregando a palavra. Tá? Então eu entendo que você, nesse momento, você e Deus, precisa fechar seus olhos, fazer uma reflexão na sua vida. Você e Deus. Eu não perdoo o pecado de ninguém. Padre nenhum perdoa. Homem nenhum tem poder de perdoar ninguém. Então eu quero só te dizer uma coisa: é você e Deus agora. Fecha teus olhinhos diante do Senhor e diz a Ele: Senhor, se você precisa de despertamento, Senhor, me ressuscita. Eu estou igual a bela adormecida, eu estou igual a Branca de Neve. Estou precisando que Jesus vá lá e me abençoe e me levante, para que eu possa viver a plena obra do Espírito Santo sobre minha vida. Ora aí você, sozinho em Deus. Você e Deus. Ore você e Deus, sozinho.